Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui nessa sexta-feira, estaremos juntos no decorrer nos próximos minutos. Hoje mais uma vez com o nosso irmão Fabrício Neto, estaremos falando do tema qual a relação entre o jovem lunático e a epilepsia. Então desde já quero convidar cada um de vocês aí a ficar conosco, a compartilhar essa live. Compartilhe com alguém, pois estaremos juntos para poder assim aprender mais da palavra do Senhor Jesus. Nosso irmão Fabrício, ele já está compartilhando e daqui a pouquinho, às 8 horas, ele já entra conosco. Lembrando os irmãos que a live, hoje nós temos a programação para fazer dentro de 1 hora de live e creio que ali dá certo em nome de Jesus. Compartilhe com alguém para que alguém seja edificado através da live nesta noite. Desde já agradecer a cada um de vocês que estão presentes e sempre vem nos acompanhando aí ao decorrer dessas lives. Que Deus continue prosperando a vida de cada um de vocês e permita-me aqui compartilhar também com alguns contatos que nós temos, compartilhar com algumas pessoas aqui. Os irmãos, aproveita a oportunidade também, vai compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas. Vai ser uma noite marcante, uma vez mais, para as nossas vidas. Compartilhando aqui com alguns amigos. Vai compartilhando. Abro meu coração para me curar, para me ensinar. Glória a Deus. O caminho que devo seguir, podes me usar. Pois bem, hoje estaremos com o tema: qual a relação entre o jovem lunático e a epilepsia? É um assunto necessário ser abordado. O nosso irmão Fabrício Neto estará assim trazendo ensinamento, dando essa aula para nós nesta noite. Compartilhe com mais alguém. Pastor Carlos Brito, que honra ter o Senhor aqui. Saudações de paz. Deus abençoe poderosamente. Eu tenho alguns irmãos aqui do Rio de Janeiro. É bênção, sempre tem acompanhado aí. Alguns irmãos que congregam aqui com a gente. Deus abençoe. Compartilhe com alguém, que alguém necessita. Pronto. O irmão Fabrício já está na prontidão. Então nós vamos estar assim já convidando o irmão para poder estar entrando. Pronto, meu irmão. Então vamos aguardar mais uns 2 minutinhos. E os irmãos que estão nos acompanhando aí, diga a cidade aí de onde é que você está. Coloque aí nos comentários, para antes da gente
entrar no estudo, né? Nesta noite, a gente estaremos assim agradecendo a cada um de vocês. Nosso irmão Amaro é do Rio de Janeiro. Sim, meu irmão. Quem tem Bíblia aí em casa, já pega a Bíblia e abre aí por gentileza no livro de Marcos. Marcos, capítulo número 9. Marcos, capítulo número 9. Bom, Fabrício, assim que eu fazer a leitura, o irmão já entra. Marcos, capítulo 9. Versículo 14 ao versículo número 29. Pegue sua Bíblia para poder participar conosco. Vamos ler. Diz assim: quem está com a Bíblia, acompanhe. Quem não está com a Bíblia por perto. Pode ser, meu querido. Pode ser, reverendo, tudo bom? Tudo na bênção, graças a Deus. Posso fazer a leitura? Ou o irmão mesmo Estamos faz? aqui mais uma vez. Amém. Fique à vontade. Pois. Versículo 14 a seguir. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanha, despedaçam, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-o aqui. E trouxe. O espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que ele está assim? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhes: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Essa foi a leitura
Essa foi a leitura do tema que vai ser abordado nesta noite. Vou estar aqui chamando novamente o nosso irmão Fabrício. Possivelmente a internet dele tenha caído, mas vamos assim estar. Ele está mandando mensagem aqui dizendo que a internet ficou ruim, mas vamos assim tentar conectá-lo novamente. Hoje nós estamos com tempo de hora de live. Está funcionando. Pronto. A internet caiu aqui, pastor. Desculpa. Nada, que é isso. A internet é imprevisível. Então, estamos pedindo oração. No final da live nós estaremos orando e apresentando aqueles que assim necessitam de oração. Irmão, fique à vontade. A leitura já foi feita. Bem, na verdade, nós vamos falar de um assunto que é bem polêmico, bem intrigante, que vem gerando discussões ao longo dos anos, que é justamente a questão do jovem lunático. E há muitas interpretações em relação a este texto, há muitas divergências teológicas concernentes ao mesmo, e nós estamos aqui para esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, nós sabemos que quando nós nos posicionamos diante de um texto bíblico, é necessário considerarmos alguns abismos. Abismo cultural, abismo histórico, abismo linguístico, abismo social, abismo etnográfico, enfim, há uma infinitude de abismos que nos separam do texto bíblico. Então, o leitor, ele está muito distante do escritor daquele texto bíblico. Nós temos uma ferramenta conhecida como hermenêutica. E a hermenêutica ela pode ser usada na área jurídica, em outras áreas também, mas nós também temos a hermenêutica bíblica. E se nós fôssemos assim fazer uma analogia, é como se a hermenêutica fosse uma caixa de ferramentas e dentre estas ferramentas nós temos uma que é muito conhecida, que é a exegese. Na verdade, a exegese ela tem como objetivo extrair o sentido original do texto bíblico. Por isso o nome é exegese, ou seja, conduzir para fora. Algumas pessoas, quando se deparam com um texto bíblico, impõem seu juízo de valor, interpretam este texto ao seu bel prazer, e ao invés de fazer uma exegese bíblica, acaba fazendo uma exegese. O que é uma exegese? É impor ao texto aquilo que ele não diz. Então, vamos lá. Durante muitos anos, houve aí uma discussão acerca do tema. De que fala, de fato, essa narrativa bíblica? Primeiro, o Jovem Lunático é um texto bíblico narrado pelos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Por que são chamados de sinóticos? Porque eles se utilizam de uma mesma ótica, de uma mesma visão, de uma mesma perspectiva, de um mesmo ponto de vista, quando se referem à vida e ao ministério de Jesus Cristo. Embora eles utilizem-se uma mesma ótica, é importante ressaltar a perspectiva geográfica de cada um deles. Mateus escreve a judeus, Marcos escreve a romanos e Lucas a gregos ou gentios. E a gente precisa deixar claro aqui que, quando nós nos direcionamos a um público-alvo, temos que utilizar uma linguagem peculiar a este público. Ou seja, vamos fazer uma comparação aqui. Eu sou enfermeiro. Se eu quiser fazer uma palestra em relação a qualquer área da saúde, e o meu público for médico, enfermeiro, acadêmico de enfermagem, eu vou usar uma linguagem técnica, científica. Mas se eu tenho um público leigo, a população de um modo geral, eu vou usar uma linguagem mais informal, uma linguagem mais coloquial, uma linguagem menos rebuscada, para que a pessoa possa entender, de fato, o que eu estou querendo trazer, o que eu estou querendo falar. Exemplo, Paulo. Paulo escreveu várias epístolas.
Paulo escreveu aí 13 epístolas, embora 4 sejam cartas, porque tem um mais pessoal, primeira e segunda Timóteo, Tito e Filemão. Então, quando eu me deparo com um texto bíblico, a primeira coisa que eu preciso fazer é tentar compreender o que o autor do texto quis passar. A primeira coisa é extrair o sentido original desse texto. O que o profeta, o que o apóstolo, o que o escritor estava vivendo. Qual o contexto socioeconômico e cultural da época? Qual a cultura daquela cidade? Qual a linguagem utilizada? Por exemplo, Marcos, ele utiliza-se de alguns hebraísmos, ele utiliza-se de alguns aramaísmos, judaísmos, hebraísmos, latinismos. Por quê? Por causa do seu público-alvo. Por exemplo, a gente sabe que Mateus e Lucas registraram a genealogia de Jesus. Marcos não. Por quê? Porque Marcos entendia que para os romanos não tinha nenhuma importância a questão da linhagem, da árvore genealógica. Para os romanos, o importante era a questão do poder. Então, a gente precisa entender isso. Qual o contexto da época, o que o autor quis dizer, o que ele quis falar com suas palavras, lembrando que nós temos também aí uma dificuldade muito grande, porque em relação à questão das traduções. Por exemplo, quando a Bíblia Sagrada foi traduzida, ou seja, para a língua portuguesa, para a língua italiana, para qualquer idioma, foi levado em consideração todo o contexto. Ou seja, eu preciso levar uma mensagem que seja pertinente àquele público-alvo. Então, entra ali a questão das expressões idiomáticas. Alguns textos não podem ser levados ao pé da letra, tem que ser colocado de uma forma que o autor, que o escritor, que o leitor, na verdade, compreenda o texto. Então, existem muitos abismos, a gente precisa entender isso. Então, a exegese, ela faz isso. É como se a hermenêutica fosse uma caixa de ferramentas mais importantes. Na verdade, ela faz o quê? Ela observa o contexto geográfico, o contexto cultural, o contexto histórico, o pano de fundo, em que reino se deu aquilo, em que época se deu aquilo, na época de que imperador. Então, é preciso levar tudo isso em consideração. Então, Marcos, eu gosto do texto de Marcos, porque Marcos ele é bem detalhista. Marcos ele é bem detalhista quando escreve esse texto. E aí a gente tem algumas versões, por exemplo, nós temos aí o Jovem Lunático, a Almeida Revista Corrigida traz a cura de um lunático. A Almeida Revista Atualizada traz a cura de um jovem possesso. Sim. A Nova Versão Internacional traz a cura de um menino endemoniado. Ainda tem outras versões que trazem o jovem epiléptico. Então, nós temos 4 versões. Endemoniado e possesso são sinônimos, né? Agora, lunático é outra coisa e epiléptico é outra coisa. Então, o que é que acontece? Nós precisamos também entender uma coisa. Essas epígrafes, esses títulos, eles não são canônicos. Ou seja, quando um tradutor coloca um título, ele faz isso simplesmente para facilitar a questão da leitura. Quando você se direciona a um texto e você tem esse texto bem delimitado, essa delimitação nós chamamos de perícope, aí você tem uma facilidade maior para compreender o texto. O que é uma perícope? É quando um assunto se encerra, eu tenho uma perícope. O início de um assunto até o final. Por exemplo, no texto que nós fizemos menção, capítulo 9, versículos 14 a 29. Então, do 14 a 29, nós temos o texto do Jovem Lunático. Isso é um perícope, isso é uma delimitação. Mas nos originais não havia isso. Então, para facilitar o estudo, para facilitar a interpretação do texto bíblico, eles colocaram essa delimitação, essa perícope. Tá? É somente uma questão de coerência textual, uma questão de assunto mesmo. Então, eles delimitaram aí para que facilitasse o nosso aprendizado. Vamos lá. Quem era o jovem lunático? A gente vai perceber a cronologia dos fatos. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas afirmam que houve uma sequência de eventos. Houve um momento em que Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
No mesmo texto, Pedro tenta desviar Jesus do foco. E aí Jesus diz, para trás de mim, Satanás. E o termo Satanás aqui é adversário. Era como se Jesus dissesse, Pedro, você está falando comigo como um adversário. Porque no grego, Satanás é adversário. E algumas pessoas pensam que o diabo entrou literalmente em Pedro. Isso aconteceu com Judas. Com Pedro, não. Então, o que acontece? Depois disso, ocorre o evento da transfiguração. E aí há algumas divergências concernentes ao monte. Foi o Monte Tabor ou foi o Monte Hermon? De acordo com os maiores eruditos bíblicos, o monte foi o Monte Hermon, visto que era mais próximo de Cesareia de Filipe. Então, houve a transfiguração, e quando Jesus e os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, descem do monte, se deparam com essa situação constrangedora, porque os discípulos estavam ali tentando expulsar o demônio daquele jovem. O próprio texto deixa claro que era um espírito mudo e surdo. Então, se era um espírito, era um demônio. Não há o que tentar entender, não há enigma nisso aqui. O texto deixa bem claro. Era um espírito mudo, então era um demônio. O que acontece? Os discípulos estavam passando vergonha, vexação, porque tentaram expulsar o demônio daquele jovem e não conseguiram. E os escribas ali, que estavam ali, começaram a criticar. E Jesus chega no momento em que estava essa discussão. Havia outras divergências, mas a maior discussão é justamente essa. E aí o que acontece? O pai daquele jovem, de acordo com alguns estudiosos, tinha 14 anos, era um adolescente, estava desesperado. Ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim. E olha que interessante. O homem acreditava que Jesus poderia libertar, mas mesmo assim ele disse, me ajuda na minha incredulidade. E os discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, diante do episódio, estavam mais incrédulos do que o próprio pai do menino. E aí o que acontece? O próprio pai disse que acompanhava desde a infância. E quando pegava o menino, e era atraído pelo fogo e pela água. Então, o que acontece? Vamos tentar entender aqui. O menino era lunático, o menino era epiléptico, o menino era endemoniado. O que na vida daquele menino? O texto não deixa nenhuma dúvida que trata-se de um espírito mudo. O texto era um problema de possessão demoníaca. Então, algumas pessoas, ao longo dos anos, tentaram associar o problema a uma doença conhecida como epilepsia. Eu me lembro que há alguns anos não eram aceitos epilépticos na igreja. Eram marginalizados, estigmatizados. As pessoas olhavam para uma pessoa com epilepsia e diziam, esse rapaz aí tem demônio, tem que expulsar, não pode ficar na igreja. Sempre houve essa associação desse... E aqui eu preciso explicar cada um. O que é uma pessoa endemoniada? O que é uma pessoa? É quando o corpo dessa pessoa se torna domicílio de demônios. Ou seja, demônios passam a habitar no corpo da pessoa, literalmente. Diferente de opressão. O diabo pode muito bem lançar dardos, lançar flechas, pode oprimir, mas não pode possuir. A possessão é completamente diferente da opressão. Então, retrata a história de uma mulher que tinha a coluna encurvada há 18 anos. E o próprio texto diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Enfermidade é uma coisa. Espírito de enfermidade é outra coisa. Bem então, claro. Já está muito esclarecido que tratava-se de um demônio. E quando Jesus expulsa, então, aquela mulher é curada. Porque a gente sabe que para que alguém receba uma cura, nós oramos.
a imposição de mão. Quando se trata de demônios, a recomendação é expulsar em nome de Jesus. Foi o que Jesus fez no texto, né? O jovem lunático. Então, o que é endemoniado todos já sabem. Agora, o que é um jovem lunático? O que acontece? Havia ali crendices, havia ali associações de loucuras, de insanidade mental com as fases da lua. Eles acreditavam o seguinte, que a pessoa lunática era aquela que apresentava loucura com intervalos lúcidos. Ou seja, ela, de vez em quando, tinha crises. De vez em quando, ela tinha o que nós chamamos de agudização da doença. Ou seja, era como se fosse uma crise psicótica, né? Um surto psicótico. Dando um exemplo aqui, né? Porque, na verdade, quando nós estudamos sobre a esquizofrenia, Eugen Bleuler, que foi o primeiro a descrever a esquizofrenia, ele não faz nenhum tipo de associação da esquizofrenia com a questão da lua. Mas vamos aqui só para a gente entender melhor, né? Eles diziam que a pessoa tinha aquele quadro devido às fases da lua. A gente sabe que há uma influência da lua nas marés, né? E essa questão da influência da lua sempre foi estudada há muitos anos. Mas o que acontecia ali? Que tinha, né, esse quadro, né? Para eles, o lunático era uma pessoa que, de acordo com as fases da lua, ela tinha esses quadros, esses surtos, né? E chamavam essa pessoa de louca, de aluada, de maluca. Era uma associação que faziam, tá? E o que é epiléptico? Então, o epiléptico é completamente diferente. Olha só, se nós formos acreditar que um jovem lunático, ou aluado, ou maluco, ou doido, como eles diziam, né? Se nós acreditarmos que seja um transtorno mental, hoje, na contemporaneidade, nós diríamos que é um problema psiquiátrico, tá? Então, vamos lá. Menino possesso ou endemoniado, problema espiritual. Jovem lunático, se for associado à questão da loucura em si, nós temos aí um transtorno mental ou psiquiátrico. Agora, o que é epilepsia? A epilepsia é um problema, é um distúrbio neurológico. Neurológico. Uma coisa é psiquiatria, outra coisa é neurologia. Por muitos anos houve essa associação. Essas doenças todas eram avaliadas, eram estudadas no mesmo bojo. Hoje não. Hoje há uma dissociação entre a psiquiatria e a neurologia. Então, o que é epilepsia? É um distúrbio neurológico. Aí você me pergunta, mas a pessoa que tem epilepsia pode ter surto psicótico? Pode ter concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, um problema de origem psíquica? Sim. Inclusive, quem tem epilepsia tem uma vulnerabilidade, uma predisposição, uma suscetibilidade muito maior a desenvolver transtornos psiquiátricos do que a população de um modo geral. A gente precisa saber separar as coisas. Há uma vulnerabilidade maior, mas isso não quer dizer que necessariamente essa pessoa que tem epilepsia terá um transtorno psiquiátrico. Por exemplo, algumas pessoas desenvolvem diabetes, hipertensão, porque seu pai, sua mãe, seu avô tinha a doença e é uma doença de cunho hereditário, essa pessoa pode ter. Mas não necessariamente essa pessoa terá. Da mesma forma, aumenta a predisposição de ter, mas não sempre terá. Então, a gente precisa entender muito bem essas coisinhas, né? São alguns pormenores que precisam ser pontuados para evitar o quê? O fanatismo religioso, né? Para evitar os extremismos, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que é epilepsia? Vou explicar aqui de forma bem clara, bem objetiva, bem simples. É como se fosse um curto-circuito no cérebro. Nós temos células chamadas de neurônios, são as células nervosas. Essas células se conectam, recebendo estímulos e desencadeando respostas decorrentes destes estímulos. Por isso, nós temos neurônios sensitivos e motores, né? Os que recebem estímulos do meio ambiente e os que desenvolvem uma resposta e desenvolvem essa resposta,
né? E devolve essa resposta, na verdade. Então, o que acontece? Para que haja conexões, a gente chama isso de sinapses, né? Esses neurônios, eles recebem uma ligação. Algumas sinapses são elétricas, 10% são elétricas, e 90% são químicas. As sinapses químicas ocorrem como? Neurônios que vão liberar substâncias químicas, que nós chamamos de neurotransmissores, que serão recebidos por outros neurônios. Então, há uma conexão. E o que é a epilepsia? A epilepsia ocorre justamente devido a uma disfunção, melhor dizendo, uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Por isso que algumas pessoas têm crises parciais e outras têm crises generalizadas. Quando há uma disfunção, quando há uma enxurrada de sinais químicos, ou seja, quando ocorre aí uma liberação exacerbada, exagerada de substâncias químicas, o que vai acontecer? Vai haver aí uma espécie de curto-circuito. Por isso que quando você se depara com um epilético em crise, você percebe que ele está com tremores, ele começa a ter aqueles tremores, às vezes cai, às vezes perde a consciência ou não, em alguns casos perde a consciência, né, que são os casos mais graves. Geralmente, quando a crise dura de 5 minutos a mais, essa pessoa já pode apresentar algum dano cerebral, né? Essa pessoa tem que ser acompanhada, levada ao hospital, à urgência e emergência o mais rapidamente possível, para tentar reverter a situação. Então, o que acontece? É como se a pessoa levasse um choque, um curto-circuito no próprio corpo. Por isso que a pessoa começa a se bater toda e, às vezes, começa a salivar bastante, né? A hipersalivação. O que acontece? Quando a pessoa tem uma crise epilética, é necessário tirar todos os objetos que estão próximo dela, porque ela se bate muito e, por isso, ela pode se machucar. Por que o texto diz que o demônio, o espírito, o lançava no fogo e na água? Era porque justamente quando você tem uma descarga elétrica exagerada, isso faz com que você perca completamente o controle, né? Porque são contraturas involuntárias. Então, os músculos começam a se contrair de forma involuntária e a pessoa perde completamente o controle. Por exemplo, se uma mulher estiver cozinhando, ela pode muito bem, no momento da crise, colocar a mão dentro de uma panela com água fervendo. Isso pode acontecer, né? Se uma criança estiver, ou um adulto, estiver numa piscina, no rio, tiver uma crise, ela pode se afogar, pode morrer afogada, né? Então, assim, não é que a epilepsia tem associação com água e fogo, isso não existe. Tudo isso é misticismo, tudo isso, na verdade, é crendice. Mas o que acontece? Se a pessoa tiver uma crise epiléptica dentro de um rio, de uma piscina, né, ou próximo ao fogo, ela pode sim ter um acidente seríssimo, porque ela perde o controle dos movimentos, né? Ela tem, na verdade, contraturas involuntárias e isso pode fazer com que essa pessoa seja lançada na água quente, ou no fogo, né? Ou na água. Então, é algo involuntário, não é que a pessoa, de fato, seja levada. Agora, o que a gente vai entender no texto bíblico? O texto diz que ele era endemoniado, era um espírito mudo. Aí eu lhe pergunto uma coisa. O nosso adversário, Satanás, pode ou não pode simular um quadro sindrômico de qualquer doença? Pode. É o que nós vemos no texto. É o que nós vemos no texto. O que aconteceu ali. Houve uma manifestação demoníaca e isso, por muitos anos, foi associado com a epilepsia. Mas se você dissesse para mim, Fabrício, eu acredito que, além de endemoniado, aquele jovem também tinha epilepsia. Não tem nenhum problema. Da mesma forma, temos que fazer a dissociação das coisas. Vamos separar cada coisa, né? A pessoa que tem epilepsia pode ter uma manifestação demoníaca? Pode. Ou seja, a pessoa que tem epilepsia ou qualquer outra doença, transtorno mental, pode ser vítima, né, de uma possessão demoníaca? Claro que pode. Claro que pode. O que eu não posso fazer é, de forma arbitrária, de forma irresponsável, dizer que o texto fala exclusivamente da epilepsia. Eu não posso fazer isso, porque a epilepsia é um problema neurológico. Olha só, se já é um preconceito associar a depressão em todas as suas formas a um problema espiritual, associar a epilepsia a um problema espiritual é ainda pior,
né, é um extremismo ainda maior, porque é um problema neurológico, não é um problema psiquiátrico. Embora a pessoa também possa desenvolver algum transtorno mental, né, mas não é via de regra. E a gente tem que deixar isso bem claro, porque há muitas associações e há muitas especulações em relação ao texto e muita divergência surge porque muitas pessoas não conseguem entender de fato o que está acontecendo ali. Então, entender o que está acontecendo no texto, entender o que Jesus fez. Jesus expulsou o espírito maligno. Irmão, Expulsou o espírito maligno. Ou seja, se fosse uma doença, ele poderia curar também, mas também poderia ser resolvida com uma medicação, né? Bem verdade que na época não tinha antiepilépticos, né, anticonvulsivantes. Então, assim, aí às vezes eu falo, é demônio. Eu nunca vi demônio ser curado com anticonvulsivante, antiepiléptico. Eu desconheço, eu desconheço qualquer espírito maligno que saia do corpo de alguém através de uma medicação. Da mesma forma, a gente vai falar depois, mas só para dar uma palhinha aqui sobre esse assunto, por exemplo, os antipsicóticos ou neurolépticos de primeira geração, os primeiros, eles revertem os delírios e as alucinações de um paciente esquizofrênico, que é justamente aquilo que desconecta a pessoa da realidade. A pessoa vive em um mundo paralelo, em um mundo surreal. Né? Quando ele está em delírio, quando ele está em alucinação audiovisual, ele vive completamente fora do mundo que nós vivemos. Ele está vivendo um mundo paralelo. Tá? Então, assim, esses medicamentos de primeira geração, eles revertem estes sinais e sintomas. Se é um medicamento que acaba com delírio, com alucinação, automaticamente eu não posso dizer que todo delírio, que toda alucinação, que tudo aquilo que o esquizofrenia é um problema espiritual. Então, cada caso é um caso. Eu me lembrei de um pastor, pastor Alcione Emerick, ele fala no seu livro Físico, Psicológico e Espiritual sobre essa questão. Né? Ele foi convidado para expulsar o demônio de um jovem e ele muito todo feliz, chegou na casa do jovem, ficou diante do jovem, olhando para o jovem não esboçou nenhuma reação, só ficou olhando para ele, e ele saiu dali feliz, acreditando que tinha expulsado o demônio do jovem. Eu nunca vi demônio sair de ninguém sem que haja manifestação. Alguns dias mais tarde, ele ficou sabendo que o jovem era esquizofrênico. Então, a gente não vai falar sobre isso hoje, nosso ponto aqui hoje é epilepsia. Então, há aí muitas ideias errôneas, muitas interpretações descabidas concernente ao texto. ô, irmão, é bom deixar claro que, como você próprio disse, né? Nem toda epilepsia é demônio, não é verdade? Tanto que o pai sabe discernir. O pai olha e diz, é demônio, né? Então, quem está Sim. diante de um acontecimento como esse tem que procurar entender, é demônio ou é algo psicológico, né? Ou é essa descarga, como você mesmo disse. Você deu para me ouvir? Que sua imagem aqui parou. Sim, sim, Então, é pastor. aquela questão, Inclusive, sendo mais claro, é ter o discernimento do que é, se é algo espiritual ou não. sim, olha só. Toda pessoa que vai trabalhar com cura e libertação precisa ter um conhecimento mínimo disso, dessas três esferas. Três esferas, né? Nós sabemos que o homem ele é um ser tricótomo, corpo, alma e espírito. Então ele tem que ser visto nessas três esferas, tá? O que é saúde? Qual o conceito de saúde de acordo com a Organização Mundial de Saúde? Completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, se eu estou bem fisicamente, mas eu não estou bem emocionalmente nem com a sociedade, eu não gozo de plena saúde. Então, a plenitude da saúde ela é gozada quando eu estou bem nas três esferas. Então, o que acontece? Quando eu me deparo com qualquer tipo de problema, eu preciso primeiro saber do que se trata. É um problema físico? É um problema psicológico? É um problema espiritual? Há aí alguma associação de problemas que pode acontecer isso também? Vou dar um exemplo bem claro. A depressão que Elias teve. Elias teve uma depressão de cunho emocional. Emocional. Davi, por sua vez, teve uma depressão de cunho emocional e espiritual, porque o próprio Davi faz questão de atribuir o seu problema ao seu pecado. Então, a gente vê aí que há aqui
espiritual e emocional. Por exemplo, uma pessoa também, ela pode ter um problema de origem física, por exemplo, hereditária, que tem depressão, por exemplo, hereditária. Pode ter também um problema de origem emocional, como um luto, por exemplo, né? Perda de um ente querido, é uma pessoa que se divorciou, é uma pessoa que estava apaixonada e o namorado acabou o namoro, é a pessoa de desespero, começa a entrar em depressão. Essas pessoas têm, por exemplo, uma depressão de origem tanto física como emocional, mas tem um detalhe: as faculdades mentais desta pessoa estão prejudicadas. Então, com o tempo, ela pode sim dar brecha, pode até dar a idade mesmo para demônios, tá? Então, a gente tem que separar uma coisa de cada, né? Cada coisa em seu devido lugar. Então, pode ter origem física, pode ter origem emocional e depois pode haver manifestação espiritual? Pode. Nós nunca poderemos subestimar a ação do maligno, né? Os ataques do nosso adversário. Mas dizer que toda depressão é demônio, dizer que toda pessoa que tem epilepsia tem demônio, não. Uma pessoa pode sim ter epilepsia e pode também estar sendo atacada por demônios, tanto mentalmente, né? Como também pode estar incorporando, tá? Mas cada caso é um caso. Então, as pessoas que trabalham com libertação precisam ter esse discernimento. E eu falo sempre, às vezes a gente quer buscar tantos dons, a gente fala, eu quero ser usado em profecia, eu quero ser usado em variedade de línguas, interpretação de línguas, tantos dons maravilhosos, mas a igreja precisa, sobretudo na modernidade, do dom de discernimento de espíritos. O próprio nome diz discernimento de espíritos, porque não é um só, são três. O espírito de Deus, o espírito do diabo, o espírito do próprio homem. Sim. Então, é necessário saber, é necessário conhecer. Por exemplo, se você vai orar para uma pessoa que tem depressão e você coloca a mão na cabeça dessa pessoa e diz, sai demônio, e essa pessoa, na verdade, não tem demônio, o quadro clínico deste paciente pode se agravar e muito. Porque, imagine bem, uma pessoa com depressão, ela já está simplesmente sem vontade de viver. Na maioria dos casos, quando a depressão se cronifica, quando é uma depressão muito forte, muito grave, as pessoas muitas vezes perdem a vontade de viver. Pensam até em dar cabo de suas próprias vidas. A gente sabe disso, né? Então, o que acontece? Aí você chega e diz que essa pessoa tem demônio. Ela diz, pronto, agora não vale mais a pena viver. Para quê? Eu não presto para nada. Eu sou um zero à esquerda, sem vírgula. Não tenho valor nenhum para a sociedade. Agora o pastor veio para cá orar por mim e disse que eu tenho demônio. Acabou, é o fim. Eu vou dar fim, vou dar causa à minha vida, à minha existência. Não vale a pena mais viver. Então, olha a irresponsabilidade que é uma pessoa despreparada orar por alguém que tem qualquer tipo de problema. Eu já orei por pessoas deprimidas e várias que eu já orei, apenas houve uma manifestação demoníaca. Uma, em um caso. Dizer que toda depressão é demônio é extremismo, tá? O problema ainda é mais grave, é mais sério ainda, é um problema neurológico, um distúrbio neurológico. Tanto que você faz o eletroencefalograma, crânio, você percebe ali há uma diferença nas ondas cerebrais. Então, é um problema que é detectado em imagens. Demônio não é visto. Demônio não pode ser visto em exame de imagem. Então, Deve assim, deixar exposto aí, né? não tem lógica. Imagine bem. Imagine bem se nós pudéssemos ver o demônio pelo exame de imagem. Não tem como, né? Não tem como. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. O problema é espiritual, o problema é físico, o problema é emocional, psicológico. Há aí, por exemplo, a associação de dois problemas. Talvez a pessoa tenha um problema físico, mas também tenha um problema emocional. A gente está vivendo na era das doenças psicossomáticas. O que é psicossomática? Psique é de mente, soma de corpo. Por exemplo, quem tem transtorno de ansiedade generalizada tem diarreia, tem palpitações que se assemelham a crises cardíacas, ataques cardíacos, né? Quem tem depressão pode sentir dores generalizadas, dores nas pernas, dores no corpo. Então, são doenças que atingem a alma, que atingem a mente e também atingem o físico. Isso pode acontecer. Então, assim, exige uma acurácia, uma sensibilidade muito grande para a gente saber do que se trata. Por isso que alguém que está sentindo algum tipo de anormalidade precisa ir ao especialista. Precisa reconhecer primeiro que está doente. Olha, eu não estou bem, eu preciso ir ao médico, eu preciso ir ao psiquiatra, eu preciso ir ao psicólogo. Alguns problemas são resolvidos apenas por psicoterapia, outros não. Há necessidade de uma intervenção medicamentosa. Na verdade, o que acontece? Os medicamentos são prescritos somente pelo médico, somente pelo psiquiatra.
Esses medicamentos, eles têm alívio sintomático. O que é isso? Só resolve sinais e sintomas. Por isso, é a necessidade de um acompanhamento psicológico para que essa pessoa conheça o problema de base. Vou dar um exemplo. Não adianta você estar com febre e tomar remédio para a febre, paracetamol, dipirona, para reverter a febre. A febre pode passar momentaneamente, depois ela vai retornar. Por quê? Porque o problema de base não é a febre. O problema de base pode ser uma inflamação na garganta, pode ser uma outra infecção. Então, eu preciso fazer o quê? Resolver o problema de base. Exemplo, se é uma pessoa que tem uma depressão que é oriunda de um problema lá na infância, por exemplo, um abuso sexual. Exemplo, um abuso sexual é alguém que ouviu palavras de maldição do pai e da mãe, alguém que foi rejeitada, que foi abandonada ainda na infância. Essa pessoa vai crescer com sequelas. Essa pessoa vai crescer com um sofrimento psíquico e emoção muito grande. Então, quando chega na adolescência, ela pode desenvolver o quê? Uma depressão. O próprio Freud disse o quê? Que 90% dos problemas que nós temos são inconscientes. A gente pensa que tudo está aqui na nossa consciência, mas não. Muitos problemas se manifestam na idade adulta, mas a base deles está lá na infância, lá atrás. Então, o que acontece? É preciso, muitas vezes, buscar a fundo a raiz do problema. Aí eu tomo medicamento para resolver os sinais e sintomas e eu também trato a causa, a base, a raiz do problema. Muito bom. Para quem está chegando, irmão, e acompanhando a gente, até mesmo que entraram agora há pouco, falar sobre a epilepsia. Você disse aí com muita propriedade, mas tem alguns sintomas que alguém olhando assim, fisicamente, note isso, né? Que a gente falou aí no contexto espiritual, precisa ter o discernimento, né? Para poder saber. Sim. Mas assim, eu já tive uma experiência de ver uma jovem tendo um ataque epilético dentro da igreja. E quem estava ao lado ficou naquela questão: o que é que eu faço? Né? O que é que eu faço diante disso? Na verdade, o que acontece? Nós só conhecemos alguém que tem epilepsia diante de uma crise convulsiva, diante de uma crise epiléptica. E a gente tem que separar aqui convulsão de epilepsia. Convulsão pode ocorrer em vários quadros. Por exemplo, uma hipoglicemia, a pessoa que tem uma queda muito brusca de glicose, pessoa com febre muito alta, intoxicada, vários outros problemas. Por exemplo, a pessoa que teve um acidente, bateu a cabeça, ela pode desenvolver convulsões, tá? E assim, se a pessoa desenvolve uma crise convulsiva, isso não significa que ela tem epilepsia, né? Ela precisa ter crises recorrentes para que seja dado o diagnóstico de epilepsia. Então, por exemplo, pessoas que têm meningite, alguns quadros infecciosos também podem ter crises convulsivas, né? Na verdade, o quadro não é muito bonito. Às vezes a pessoa fica com o olho arregalado, né? A pessoa fica completamente rígida, o corpo bem duro, começa a ter espasmos, começa a ficar tremendo, né? E o que acontece? Primeira coisa, se você vê uma pessoa tendo uma crise, se é um lugar muito apertado, afaste tudo o que tiver lá dela. Se estiver perto dela de um objeto, tire, porque quando ela começa a se bater, ela pode se machucar. Outro problema, existe um mito em relação à epilepsia. Muita gente fala, é contagioso, olha a saliva, pelo amor de Deus. Não existe contágio. Não há contágio da epilepsia. Outra coisa que muitas pessoas querem fazer é colocar a mão dentro da boca para tentar puxar a língua, achando que a pessoa vai morrer, vai engasgar com a língua, ou vai engolir a língua, é impossível, né? O que acontece? Quando a pessoa tem uma crise epilética, o recomendável é deitar essa pessoa numa posição bem confortável, de barriga para cima, né? Lateralizar a cabeça dela, para quê? Para que a secreção, para que a saliva possa escoar naturalmente. Porque ela pode ter o quê? Ela pode sufocar com a própria saliva, né? Em caso de vômito, por exemplo, ela pode ter aí uma broncoaspiração. Isso aí pode contaminar, pode causar problemas mais sérios no pulmão e tudo. Algumas pessoas defecam, outras urinam durante a crise. Algumas perdem a consciência, outras não perdem. Geralmente, diante de uma crise, as pessoas ficam envergonhadas depois da crise, né? As pessoas ficam muito envergonhadas. Da estigmatização, da marginalização. Muitos são segregados, né? Antigamente, pessoas com epilepsia eram colocadas em sanatórios. O mesmo problema que nós temos, nós temos com a esquizofrenia ainda
porque é uma luta, e essa luta não é estática, ela é dinâmica, em relação à questão da reforma psiquiátrica. 18 de maio a gente fala sobre a luta antimanicomial, né? Que os manicômios segregam, estigmatizam, tratavam as pessoas com eletrochoques como se fossem loucas, né? Então, alguns epiléticos também eram levados para os sanatórios, né? Para os manicômios. Então, a luta antimanicomial tem a proposta de quê? Saúde, a gente fala que a reforma psiquiátrica ela anda de mãos dadas com a reforma sanitária. Né? E aí nós temos a proposta do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. A proposta do CAPS é qual? É reinserir o cidadão na sociedade. É tratar a doença e fazer com que esse cidadão possa transitar normalmente na sociedade. Esse é o foco, de fato, dos CAPS. Então, o que acontece? Os epiléticos eram tratados dessa forma também. Assim como os esquizofrênicos eram tidos como loucos, como aluados, eram jogados lá, né? E tinham tratamentos terríveis. Então, o que acontece? Em relação à questão ainda, diante de uma crise, outra coisa que é bom ser feito, afrouxar a roupa, deixar a pessoa mais à vontade, né? Afrouxa a roupa, essa pessoa respirar livremente. Não é bom ficar aglomeração de pessoas em volta dela. Geralmente, as crises vão demorar aí 1, 2, 3 minutos. Se a crise passar de 5 minutos, ela já pode ter dano cerebral, pode ter algum dano aí no cérebro. Mas, geralmente, eles são de curta duração. Alguns perdem a consciência, outros não perdem. Muito bem explicado. Muito bom. Pode prosseguir, meu irmão. Eu estou aqui só aprendendo. Eita, dá um alô para esse pessoal que está chegando aí. Quem está chegando aí? Deixa eu ver aqui quem está aqui com a gente. Rosa Almeida, um abraço, minha amiga, saudade. Mazé Rocha, do Piauí. Floriano, grande abraço. Ana Cláudia. Felipe Mendes. Maria do Carmo Carmen. Tem muita gente nos assistindo. Gerlaine, do Rio de Janeiro, do de Caxias. Paz do Senhor, minha querida. Grande abraço. Marcelena do Prado. Maria Silva. Paz do Senhor, minha querida, você é bênção. Pastor Elias Targino, do de Caxias, está conosco também. Saudade, pastor. Maia de Brasília. Mari, minha amiga, Pai do Senhor, Deus abençoe. Guete Costa, essa não perde, né? De Belo Horizonte, está com a gente também. Noélia Santos, grande abraço, a paz de Cristo. Nós temos alguns parceiros aqui já, viu? Estão conosco sempre. Deus abençoe a cada um. Val, minha amiga Val. A paz do Senhor, minha amiga, Melquisedeque. Estezinha, estou com saudade de vocês. Deus abençoe. Adriana Freitas, também do Rio de Janeiro. Que maravilha. A paz do Senhor, irmã Adriana. Tudo bem, minha querida? Estou vendo que eu estou analisando que Rio de Janeiro está em peso aqui, né? Tem um casal aqui também acompanhando Rio de Janeiro. aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, eu morei no Rio de Caxias, né? Tenho muitos amigos lá. Então você está em casa. Irmão, Estou em casa. Por conta do horário, eu sei que está apertado, mas assim, eu achei interessante nesse texto que o próprio Jesus pergunta, né? Quanto tempo que ele se encontra assim, né? O pai explica que é desde a infância. Eu acho muito profundo essa questão do pai ter o discernimento que é algo espiritual. Claro, é desde a infância, mas o pai tem um discernimento que é algo espiritual. Seria por conta de quando o inimigo tomasse conta dele, jogasse ele no fogo, na água, ele teria esse discernimento por causa disso aí? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque é aquilo que a gente falou, havia uma crença muito grande em relação a essa questão do jovem lunático, né? A estágio de loucura, e ele era lançado na água e no fogo. Mas o pai dele teve um discernimento correto do caso. O pai dele observa o comportamento dele, observa a manifestação do espírito mudo que estava nele, e ele fala: tem misericórdia de mim, me ajuda a minha incredulidade. E aí o Senhor começa a perguntar para ele, ele diz que desde a infância aquele jovem tem um problema, e Jesus então chama os discípulos de incrédulos. Ó, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês, né?
Então, o pai, ele tem um discernimento muito grande. O pai ele teve um entendimento que por detrás da epilepsia, né? Deu Por uma ação interferência aí, do. pastor. Assim, Deu o interferência. pai tem. Tá me ouvindo agora? Tá me Agora ouvindo? melhorou. Sim. Então, assim, o pai teve esse Sim, sim. discernimento porque o pai sabe que a ação do inimigo era para destruir, né? Por meio daquela ação, por meio daquele Amém. ataque. Tá me ouvindo, pastor? Sim, estou te ouvindo. Deu interferência aí. Deve ser por conta da minha internet, mas eu vou falar mais uma vez para ver se o irmão consegue me ouvir. Não tô ouvindo. Não? Então segue, segue você aí, segue. Não tô dando pra entender. Pode prosseguir. Prossiga. Os irmãos aí que estão Tá acompanhando, tá certo. dando. Então, o que acontece? Certo. O que acontece? Talvez a gente se pergunte, mas o que pode causar uma crise, né? É uma pessoa que tem epilepsia? Tem. Ela tem essas crises constantemente? Não. São esporádicas. Mas o que pode provocar? Alterações do metabolismo, como eu falei, a hipoglicemia, né? Ela pode causar também gravidez, menstruação, né? Alterações aí hormonais, doenças ou estímulos sensoriais como luz e som. Tudo isso pode causar uma crise convulsiva. Eu estou falando de pessoas que já têm, né? A doença, na verdade. O que pode causar convulsão, a gente já falou também. Sintomas de uma convulsão. A gente percebe muito, né? Os espasmos incontroláveis, a pessoa começa a ter tremores involuntários, né? Os músculos começam a contrair, os lábios ficam azulados, há uma diminuição de oxigênio, os olhos virados para cima, como a gente já falou, inconsciência e salivação abundante, né? Algumas pessoas salivam muito, né? E outros ficam inconscientes. Nem todos ficam, mas alguns ficam. Sim. E agora, você E o que consegue me pode ouvir? causar? Sim, sim. Agora sim. Sim, sim. Pronto. Pode continuar. Você ia falar aí para não te interromper. Então, assim, quais são as causas? O que pode causar a epilepsia? O que pode causar? As causas, na verdade, na maioria das vezes, são desconhecidas. Mas a gente tem, como falei, ferimentos sofridos na cabeça, uma pessoa que teve um traumatismo crânioencefálico. Mais tarde, ela pode vir a ter o quadro de epilepsia, tá? Pode vir a ter crises epiléticas. Traumas na hora do parto, abuso de álcool e drogas. Olha só, quem usa álcool e drogas pode ter convulsões. Pode ter convulsões. E aí a gente tem que chamar a atenção para a questão do tratamento. Né? Tem pessoas que têm epilepsia ou têm outro transtorno mental ou qualquer outra doença, tomam medicamento e às vezes falava tomar hoje uma cervejinha, vou beber um pouquinho. Essa pessoa, ela não pode descuidar do medicamento. Ainda que ela tenha tomado qualquer tipo de bebida, ela precisa continuar o tratamento. Ela não pode parar de tomar os medicamentos. Por quê? Se ela parar de tomar medicamento, a crise pode voltar e pode voltar até pior. Então, assim, tumores, mutação genética, outras doenças neurológicas também podem levar à questão da epilepsia. Então, é uma doença que tem múltiplas causas, é uma doença que pode vir ou não associada a algum problema psiquiátrico, não é via de regra, como nós já falamos aqui, mas pode acontecer sim, tá? Então, o diagnóstico, como a gente já falou, ele é feito através do eletroencefalograma, né? E exames de neuroimagem, como a ressonância de crânio, por exemplo. Se o paciente não se lembra das crises, a pessoa que as presencia torna-se uma testemunha útil. Então, essas pessoas geralmente devem andar acompanhadas. Por quê? Se ela tiver uma crise, né? Às vezes ela tem uma crise na rua ou em outro lugar bem distante, aí essa pessoa vai poder ajudá-la a voltar para casa, por exemplo. Então, não é bom a pessoa andar sozinha, né? Não é bom a pessoa andar sozinha.
Bem, muito bom. Irmão, já chegamos já nos minutos aqui. 1 hora de Tem mais live. alguma pergunta? Tem alguém que... Tem Tem alguém alguma aí que pergunta? deseja... Não, né? Não, mas Tem? daqui 2 minutos, se tiver alguém para poder efetuar uma pergunta, faça uma pergunta ao nosso irmão sobre o tema que a gente abordou. Ó, irmão, falaram aqui, ó, essa dupla é incrível, tá no meu coração. Glória a Jesus, Deus abençoe. Estamos aqui aprendendo e... Entrou mais alguém aí. É o missionário Alaelson, Pai do Alain, Senhor, meu querido. Gilma da Rocha, Alaelson, Pai do Senhor. Vinícius missionário Soares, a Pai do abençoado. Senhor. Povo Bênção. abençoado demais. Então, meus irmãos, eu de coração, eu agradeço a vida de cada um de vocês que participa aqui conosco, né? Tira um tempo do seu precioso tempo a estar aqui conosco. Isso é gratificante demais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se não tiver alguma pergunta, né? O nosso irmão Fabrício vai dar as considerações finais. Se tiver, enquanto o irmão aí fala, você pode fazer assim a sua pergunta baseado aí nesse tema. Fique à vontade, meu irmão. Bom, a gente falou aqui, para quem está chegando agora, né, sobre a questão do jovem lunático e qual a sua associação com a epilepsia. Esse foi o nosso foco hoje, né? Nós tínhamos assim um desejo muito grande de abordar essa temática, porque ela é, na verdade, ponto de muitos questionamentos, muitas interpretações errôneas, e a gente precisava falar sobre isso. Na verdade, aquilo que a gente pontuou, né? A necessidade de discernimento, a necessidade de conhecer a causa do problema, qual a origem do problema, né? Esse problema é físico, é espiritual, é emocional, psicológico, é um problema que tem várias raízes entrelaçadas, então a gente tem que saber tudo isso, né? Para evitar o quê? Extremismos. Porque tem gente que acha que tudo é Deus e que tudo é o diabo. E aí eu sempre volto para Tiago, né? Tiago fala uma coisa interessante, né? Muitas vezes, em relação aos pecados de sexualidade mesmo, o diabo. Eu olhei para aquela mulher e eu caí porque o diabo me dá suco. Pera ainda. Aí Tiago fala da questão seguinte, que nós somos atraídos quando somos engordados por nossa própria concupiscência, né? Então, é a questão que eu chamo sempre de terceirização da culpa. Ninguém quer assumir sua culpa, como Adão e Eva, né? Então, assim, a gente tem que entender problema físico, problema emocional, problema psicológico, qual é esse problema, né? Então, assim, às vezes tem o costume de culpar Deus ou o diabo, porque a gente não quer assumir culpa por nada. Então, vamos ter muito cuidado. Pregadoras, quando subirem, antes de subir ao altar para pregarem a palavra, examinem criteriosamente o texto bíblico, entenda o que o autor quer dizer, entenda o que o autor quer passar, entenda todo o pano de fundo que estava acontecendo naquela época, para que você possa trazer depois. O problema, pastor Hernandes, é que muitas pessoas querem fazer a aplicação do texto antes de interpretá-lo. Primeiro eu preciso conhecer o texto, primeiro eu preciso extrair do texto seu sentido original, para em seguida eu aplicar aos nossos dias. Quando eu aplico o texto sem entender o que o texto quer dizer, eu estou correndo um risco seríssimo de cometer uma heresia. Primeiro, texto sem contexto constitui heresia. Raquel Paiva, do Rio de Janeiro, a paz do Senhor, pastora. Mais uma abençoada aí do Rio de Janeiro. Maravilha. Rio de dar um alô para ela. Pensa demais. Isso aí. Então, pastor Hernandes, quando eu vou analisar um texto, eu preciso muitas vezes voltar ao contexto imediato, às vezes ao contexto tardio, eu preciso observar os elementos que cercam o texto, todo o enredo, toda a narrativa, do que se trata, tá? Para não incorrer no erro. Existem muitas interpretações erradas, né? Aí a gente fala assim, o salário do pecado é a morte. Espera ainda. Um exemplo muito claro aqui. Que pecado é esse? Pecado original. Porque se o pecado cotidiano fosse o salário, meu amigo, se fosse o pecado cotidiano, nós não estaremos aqui mais. Então, realmente, algumas coisas precisam ser observadas, né? Aquele texto que fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Perceba que ele está usando o pronome demonstrativo estas.
Quando eu uso o pronome estas, eu estou me referindo a coisas que estão próximas, ou seja, o autor está se referindo às coisas que ele disse anteriormente no mesmo texto. Aí tem gente que pega esse versículo, interpreta ao seu bel prazer de forma errônea, de forma precipitada, e diz, ó, se você primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, você vai ganhar casa, vai ganhar carro. Não, não é isso não. Completamente diferente daquilo que o autor tem muito cuidado com essa questão de interpretação bíblica. Às vezes nós interpretamos a Bíblia ao nosso bel prazer para satisfazer os nossos próprios interesses, né? Um exemplo interessante. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim, olha, Timóteo, cuida de ti mesmo da doutrina. E ele fala para Timóteo, olha, misture um pouquinho de vinho com água, porque o pH da água de Éfeso era alcalino. E ele pediu, olha, Timóteo, você tem problemas estomacais. Mistura um pouquinho de vinho com água para neutralizar esse pH. Aí algumas pessoas dizem, olha, o texto diz que você pode tomar vinho. Então você tem que tomar muito cuidado com o que está escrito, com o que o autor quis dizer. Depois que eu interpreto o texto como ele de fato é, aí eu vou começar a aplicar o texto e aí, nesse momento também o Espírito Santo nos traz algumas revelações, né? Isso é particular, isso é peculiar para cada pessoa que vai ministrar a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Então, todas as vezes que nós nos posicionamos diante de um texto, nós temos que ter esse cuidado de extrair do texto o seu sentido original, para só depois começar aí a fazer essa aplicação. Maravilha, muito bom. Meu irmão, não teve nenhuma pergunta, teve alguns comentários, né? Alguns irmãos aí que te conhecem mandando mensagem, a irmã falando que o Rio de Janeiro está em peso aqui. Eita, Rio de Janeiro, que é bênção. Saudade de vocês. Em breve eu vou estar aí, eu creio. Eu creio. Bom. Então, irmão, eu quero aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né, que passamos aqui juntos para poder aprender. Muito esclarecedor. Realmente é um assunto que precisamos abrir a mente para entender isso, né? Não sair dizendo que tudo é demônio, né? Então é preciso ter o conhecimento sobre isso aí. Então, meu irmão, faça suas considerações. Se tiver que agradecer o pessoal aí, agradeça. E no final, eu quero pedir o irmão também para fazer oração. Teve uma irmã aí que pediu oração, é a nossa irmã Noélia, né? É minha tia. Ela pediu oração aí, orar por ela e por todos que necessitam de oração aí, pediram. Amém. Sua tia, é isso? Isso. No início da live aí, ela pediu oração. Olha, nossa irmã Adriana está dizendo aí, ó. Nossa irmã Adriana, muitas interpretações erradas. Com certeza, Adriana. Com certeza. A Adriana é filha do pastor Rubem, lá de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Uma benção. A irmã Gilma da Rocha também está pedindo oração. Irmãos, nós temos uma live hoje bem sucinta, mas bem objetiva. Porque às vezes a gente sai, né, muito, também às vezes gera muita discussão, muitas perguntas, mas a gente foi direto ao ponto hoje, não há necessidade de especularmos mais nada sobre o assunto. Eu acho que foi bem colocado, bem explicado. Nós temos a diferença dos 3 estados aqui, endemoniado, epilético e também lunático, para que as pessoas possam ter uma compreensão melhor a respeito do assunto. Então, eu quero agradecer, pastor Hernandes, mais uma vez. Eu que sou grato a Deus por estar juntamente contigo nessa live, né? E daqui a 2 semanas vai estar junto de novo o outro tema que a gente ainda está discutindo o que vai ser, né? Mas Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal do Rio de Janeiro, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal do Piauí, pessoal daqui da Bahia, pessoal de Brasília. Eu não vi Simone do Alasca, dos Estados Unidos, podia entrar também. Não sei se ela entrou, não vi. Minha amiga Simone, talvez ela não tenha conseguido entrar. As pessoas também da minha cidade. Olha, pastor Eli está aqui ainda com a gente. Deus abençoe a cada um de vocês. E o Senhor possa continuar abençoando de forma abundante a cada um. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Podem compartilhar a nossa live. Podem compartilhar com seus amigos, né? Quanto maior número de pessoas ficar ciente, vai ser melhor. Léo Moraes, Deus abençoe, meu querido. Pai do Senhor. Então, irmãos, que Deus venha abençoar cada um de vocês. Eu quero orar, né?
por cada um de vocês agora, também pela tia do pastor Hernandes e por todos nós. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por Deus, mais nós esta agradecemos, oportunidade que o Senhor nos concedeu para tratarmos de mais um Obrigado por assunto esse momento precioso. relacionado à Senhor, tua obra, tua Senhor. presença. Esse texto bíblico que tem trazido tantas divergências, Obrigado. Senhor, que tem causado Muito tantos, obrigado. tantos problemas e tantas divergências, Senhor. E nós aqui tentamos falar de forma bem resumida, de forma bem objetiva, Conhece, Senhor, para sabe que a necessidade de cada um dos teus filhos, esclarecimento das melhor tuas filhas. a respeito desse assunto. Deus, eu te Segundo a peço uma tua bênção especial em vontade, favor de eu cada um cumprirei dos filhos que muita estavam conosco, providência. do povo do Rio de Janeiro, Resolve daqui da aquilo que é Bahia, necessário de Minas na vida. Gerais, de Brasília, Que de o teu todos os nome lugares seja que estavam nos assistindo. engrandecido. Também eu quero te pedir a bênção especial pelo pastor Hernandes, sua A cada esposa, um sua que tem família. participado desta live, Eu quero te Senhor. pedir uma bênção Continue especial em favor, Deus, da tia do céu, que o Senhor vá ao através encontro da tua filha, que o Senhor venha disso, guardar, venha proteger, venha livrar de família, todo o mal. força do teu Senhor servo, Deus, um final de semana que abençoado na tua exige presença, todo essas o bênçãos, nós te adversário. agradecemos em nome do teu filho amado, que Grande vive e reina para Senhor. todos sempre. Amém. 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 Meu irmão, Deus abençoe. Amém. Até a Amém, próxima pastor. live. E a Se próxima Deus quiser, live, juntos. a próxima live vai ser um tema aí que os irmãos vão ficar ligadinho aí para não perder o dia e vai compartilhar com mais pessoas. Pastor Hernandes, rapidinho aqui. Quero mandar um alô Sim. para o pastor Jairo Ataíde, lá de Floriano, Piauí. Pastor Jairo, Deus abençoe, meu querido. Prazer tê-lo aqui conosco, viu? Que Deus continue te dando graça, força, sabedoria no teu ministério, na tua jornada. Adriana, Guete, todos vocês, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Jairo, Deus te abençoe. Feliz por ter o Senhor aqui conosco nessa live. Nossa irmã Antônia Pereira também, maravilha de Deus. São irmãos, né? Bênção, soma demais. Então, na próxima live, meus irmãos, vamos fazer aqui um compromisso. Na próxima live, compartilhe com mais alguém. Assim que a gente entrar aqui na live, dando tempo para você compartilhar, já vai falando com os amigos, com o grupo. Aqui nós não queremos visibilidade, mas queremos, assim, passar, né, o conhecimento para que pessoas sejam edificados através da palavra do Senhor. Sem Deus, nada podemos fazer, a glória e a honra é unicamente aqui para Ele. Amém. Pronto, meu querido. Deus abençoe. Amém, paz. Até a Paz. próxima. Glória a Jesus. Meus irmãos, Deus te abençoe, a sua casa, a sua vida, que te dê um final de semana abençoado. Do Rio de Janeiro, que sempre acompanha, né? Minas Gerais, Bahia, todos os lugares aqui representados pela vida de vocês. Que o nosso bom Deus continue guardando e sustentando a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima semana. Te aguardamos. Deus te abençoe.